Tudo bem, pessoal? Nessa aula de hoje nós vamos ver basicamente a configuração de redes no Linux. Nós vamos trabalhar modo texto, ou seja, no modo terminal, porque essa configuração nos oferece uma questão de interatividade muito maior, ou seja, permite que a gente utilize recursos maiores. É claro, é possível você utilizar ferramentas gráficas de gerenciamento de redes como Network Manager, né, e efetuar as mesmas configurações de rede que você faria na linha de comando. Mas na linha de comando a gente entende que para uma questão didática é muito melhor para que você consiga entender, consiga saber o que você está fazendo de fato e efetivamente. Muito bem, então nós vamos aqui para a nossa interface gráfica aqui, tá, que nós temos, que é o XFCE. É praticamente quase tudo igual, a única coisa que muda aqui é que você tem o menu iniciar, tal, onde você tem os aplicativos, e você aqui tem essa barra inferior aqui que muito se assemelha à barra de inicialização do macOS, tá bem? Mas de resto é tudo igual. Muito bem, abre seu terminal, aí nós vamos digitar o comando SU, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Você já está logado como usuário administrador, no caso, usuário root, tudo bem? O arquivo que nós vamos editar é esse aqui, ó. Ele fica dentro da pasta etc, né? Relembrando novamente que a pasta etc é a pasta onde ficam as configurações, né, gerais do sistema operacional Linux, dentro da pasta Network, que é a pasta relacionada às configurações de rede, num arquivo, especificamente no arquivo chamado interface. O Debian, o padrão Debian, a família Debian, tem uma diferença entre o comportamento, a parte de configuração das interfaces de rede. Lá no padrão Red Hat, você tem um arquivo para cada interface de rede. Aqui no Debian, né, na família, no padrão Debian, não, você tem um arquivo onde você configura todas as interfaces. Bom, qual é melhor? Eu não sei, vai muito da adaptabilidade de cada um, né? Cada um se adapta a uma forma e cada um prefere de uma forma diferente. Muito bem, então eu vou utilizar o editor de texto Nano, vou digitar o endereço completo, cd etc network /interfaces, e automaticamente já estou aqui, tá? Já estou aqui na minha interface, né, de configuração do meu arquivo de redes, tudo bem? Eu vou sair de novo apertando Ctrl Z, vou dar um Ctrl L para limpar a tela, aí a gente vai executar o comando IP, né, A. O IPA ele vai mostrar todas as informações com relação a interfaces de rede, tá? Então, mostre para mim todos e vem de A ao. Ele vai mostrar algo mais ou menos semelhante a essa abordagem que a gente tem aqui. Tudo bem? Ok? Então, aqui eu vou ter as minhas duas interfaces aqui e mais a minha interface loopback. Então, vocês podem ver que tem a interface 1 loopback, que é aquela interface que serve para a gente simular uma rede interna dentro do próprio computador, mesmo que a gente não esteja conectado em rede, que permite você usar ferramentas como servidor web, etc. e tal, né? 127001, que é o que já está reservado, né, pela IANA para essa questão de redes. E nós temos outras duas interfaces nesse caso aqui, que é o NP03, S0S3 e o NP0S8, tudo bem? Antes da gente ver essa questão, eu vou voltar de novo no virtualizador, tudo bem? Então aqui, cliquei no virtualizador, então nós estamos usando essa versão do Debian agora para fazer essa configuração, então vou clicar em configurações, nossa, vejam bem, está selecionado o Debian, né? Vou clicar nessa configuração, e nessa configuração de rede, vocês podem perceber que eu tenho 4 adaptadores, tá? Ó, vamos refazer o passo. Eu venho aqui, eu estava na máquina virtual, eu já deixei, né, a interface de configuração das máquinas virtuais. Então clico nele, ele vai aparecer para mim, seleciono a máquina virtual que está executando, no caso é o Debian, clico em configurações, certo? E eu venho na parte de rede. Então na parte de rede, se vocês observarem, o VirtualBox ele oferece 4 opções de interface, ou seja, ele permite que eu habilite até 4 interfaces de rede para cada máquina virtual, tudo bem? No primeiro adaptador, ou na primeira interface de rede, vocês podem observar que eu habilitei a opção rede interna. O que é rede interna? Rede interna nada mais é do que um formato de rede onde apenas e tão somente as máquinas virtuais vão se enxergar, ou seja, elas não vão entrar no contexto da rede real, ou seja, a máquina real não vai conseguir enxergar a máquina virtual não vai conseguir enxergar a máquina real, portanto eu não vou ter nenhum recurso de rede
da minha rede real disponível aí, ou seja, não vou ter internet, não vou ter nada. Então, no caso, eu teria que configurar, né, uma rede para que as máquinas internas, também as máquinas virtuais, se enxerguem também nessa rede, que é o que nós fizemos lá, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que vai ser feito isso. Tudo bem? O adaptador 2, que seria a segunda interface, eu configurei como NAT. Por que NAT? NAT vem de Network Address Translation. Ou seja, na realidade, por que eu coloquei duas interfaces? Porque a primeira eu vou isolar numa rede interna e a segunda eu vou configurar no formato NAT para que eu possa ter navegabilidade. Porventura eu queira navegar em algum site, eu queira baixar algum arquivo, quero consultar algum material e etc. Tudo bem? Entendido? Então, basicamente, vamos relembrar novamente. O adaptador entra no modo rede interna para que eu possa isolar, para que eu possa ter uma rede isolada, só de máquinas virtuais, para que eu possa trabalhar com ambiente controlado, tá ok? De acordo com nossas diversas aulas, né? E o adaptador 2 eu deixo como NAT, habilito como NAT, para que eu possa ter navegabilidade, tudo bem? Já que o adaptador 1, como está na rede interna, está fora da rede da internet, tudo bem? Adaptador 3 está desabilitado, adaptador 4 está desabilitado também, tudo bem? Então, antes de eu levantar minha máquina virtual, já tem que efetuar essas alterações aqui nas duas interfaces de redes, né? Por quê? Porque o VirtualBox não permite que se altere configurações em termos de execução, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui já fiz, já efetuei. Vou dar uma limpada na tela. Olha só, pessoal. Eu vou novamente clicando a seta para cima, entrar no arquivo de interface. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer? A princípio, quando você entra a primeira vez, eu vou apagar tudo isso aqui com Ctrl K. Tudo bem? Certo? Eu vou salvar Ctrl X, S, Y, né? Ok? Salvei, muito bem. Agora eu vou dar de novo IPA, olha só. Então, conforme nós tínhamos visto, nós estamos com três interfaces. O loopback sempre tem por padrão, e aí eu tenho a interface 2, que é o INP0S3, que se vocês recordarem, é aquela interface que está no modo que? Rede interna, ok? Tanto é que vocês podem ver que o endereço que a gente colocou é de uma rede interna. E a interface 3, que no caso a segunda interface real mesmo, e aí que vai estar configurado como NAT. Tanto é que vocês podem perceber que ele pega um endereço, tá, NAT, que é fornecido pelo próprio VirtualBox, que é dentro dessa rede 10.0.3.15. Tudo bem? Muito bem. Agora seta para cima de novo, vamos voltar ao arquivo de interface. Bem, pessoal, vamos entender o que é esse arquivo. Que é o que ele fala aqui, a origem desse arquivo, ou seja, a fonte desse arquivo, tá, né, etc network interfaces.d. Bem que é um D vem de daemon, tudo bem? Bom, aqui vamos entender o que é isso. Esse auto-LO, ele diz que é para você inicializar automaticamente a interface LO, loopback, quando você, né, inicializa o serviço de rede. Esse interface LO inet loopback, ele indica para mim que a interface loopback, tá, com informações de rede dele são quem? Que no caso ele é o que? Uma interface de loopback. Ou seja, ele está querendo dizer para nós aqui que a interface loopback, ele é uma interface LO, desculpa, é uma interface única e exclusivamente de loopback. Tudo bem? Então, ou seja, esse face LO inet loopback, ele na realidade está fornecendo informações de rede para quem? Para essa interface loopback. Tudo bem? Bom, aqui nós vamos criar o nosso, né, nossa interface. Então, eu posso colocar um comentário, colocar assim, ó. Interface ENP0S3, que é a minha primeira interface, tá bem? Aqui eu posso colocar alto do jeito que está lá, só que agora eu não vou colocar um LO, porque agora minha interface já é o ENP0S3, tá bem? E agora aqui nas informações, que é o importante, eu vou colocar IFACE de quem? Do ENP0S3. Bem? Qual que é a informação dele? A informação dele é que é o seguinte, que ele não é um loopback, obviamente, mas ele também não é uma interface que eu vou configurar para receber o endereço IP automaticamente, mas é uma interface que eu vou configurar para o que? Receber o endereço IP de forma estática, certo? Tudo bem? Então, vou colocar aqui, e fez NP0
S3 e NET estático. Então, o que eu estou informando que essa interface NP0S3 vai receber dados, informações de rede de forma estática ou de forma manual, que eu vou inserir. Primeira informação é justamente o que? O endereço. Então, o address, qual vai ser o endereço dele? 192.168.1.1, certo? Então, estou dizendo para ele que automaticamente, de forma estática, de forma manual, de forma fixa, permanente, o endereço dessa interface vai ser esse. Aí, eu vou colocar a máscara de rede. Nós podemos colocar o padrão 255.255.0, que é o padrão, né, a máscara de padrão da rede classe o quê? C. Muito bem. Aí eu posso definir também o broadcast 192.168.1, que é a rede, e qual que é o endereço de broadcast? Sempre o que? 255. Então, nesse tipo você coloca, define a rede, que é o 92.168.1.0, e depois você coloca o endereço de broadcast. Posso fornecer também, né, a informação com relação à rede. Qual que é a rede dele? 192.168.1.0. Posso fornecer informações de rota, né? Então, posso dizer para ele que o gateway dele é o 192.168.1.1, certo? Posso oferecer informações de DNS 192.168.1.1, certo? E assim por diante. A princípio, só essas duas informações já são suficientes para que eu possa o quê? Fornecer informações sobre a interface. Tudo bem? Outros, você vai encontrar alguns materiais na internet onde eles colocam essa alternativa aqui, ó. CLS3, ou seja, allow hot plug, ou seja, conecte automaticamente aqui no AutoNP, ou levante automaticamente essa interface quando você inicializar o computador, quando você inicializar o sistema operacional. Esse allow hot plug quer dizer que é o seguinte, digamos assim, às vezes em alguns materiais você vai encontrar a substituição no AutoNP 0S3, tá? Mas basicamente esse allow hot plug ele faz também, executa o comando de que essa interface NP0S3 ela tem que ser conectada de qualquer forma, tudo bem? Bom, feito isso, aí você vai se perguntar, eu preciso fazer o da interface, tá aqui, ó, interface 2, que no caso é o NPS08? Não precisa, porque quando ele está nesse formato, 0S8, quando ele está nessa configuração de NAT, DHCP e etc. tal, não precisa definir os parâmetros dele, que automaticamente ele vai receber esses dados de IP. Mas caso a gente queira, então pode colocar aqui auto que ENP, certo? 0S8. O que mais? Allow hot plug, né? Hot plug, o que? ENP 0S8, 0S8, tá? E aqui o que eu vou colocar aqui, ó? iFace, o iFace, né? ENP0S8, o que? INET, o que? DHCP, certo? Então, olha só, aqui eu disse que eu ia fornecer informações de modo estático, permanente, de modo manual. E aqui não, que eu estou dizendo que é para ele pegar automaticamente. Tudo bem, pessoal? Basicamente a diferença é essa. Então, eu estou dizendo para você, eu não vou te passar parâmetro nenhum do sistema operacional sobre essa interface. Por quê? Porque essa interface vai pegar endereço automaticamente de um servidor de HCP, ou se for no caso o NAT, vai pegar automaticamente, né, do NAT da máquina virtual. Muito bem, feito isso, Ctrl X, yes, ok, né? Agora, para a gente reiniciar essas configurações, a gente utiliza essa informação aqui, ó, né, etc init.d, está dizendo que é para ir lá na pasta etc, na pasta init.d, pegar o arquivo de inicialização que é o networking, certo? Tá? E reiniciar ele, ok? Tudo bem? Ele vai dar um errinho aqui, mas se a gente der um IPA, a gente vai poder perceber que, né, ele levantou as interfaces conforme a gente gostaria que ele levantasse. Tudo bem? Basicamente é isso, pessoal. Se a gente for dar uma olhada na nossa aula, né, que é aqui configurando redes Linux, né? Então a gente vai perceber que a gente colocou aqui algumas
configurações, né? E alguns conceitos também. Então, os conceitos, basicamente, eu falo um pouco lá sobre o comando IP, que ele veio para substituir o comando ifconfig, tá? Tudo bem? Esse comando ifconfig não vem mais na grande parte das distribuições Linux. Caso a gente ainda queira utilizar ele, a gente tem que instalar esse pacote aqui NetTools, tá? Então, apt-get install NetTools. Né? Se não quiser, pode operar normalmente, tranquilamente, com o comando que né? IP, então IP addr show ou IP link show, ele vai mostrar as informações. Caso eu queira uma informação específica, a IP link, né? addr show ou IP link show, né? IP addr show, coloco o nome da interface, ele vai mostrar a informação daquela interface para mim. Caso eu queira atribuir IPs, tá? Eu posso fazer em tempo real, posso modificar o endereço IP de uma interface, só que sempre lembrando que essa informação ela vai na memória. A partir do momento que eu desligar a máquina, desligar o sistema operacional, essa informação se perde, tá? Mas eu posso fazer essas alterações dessas métricas, que seriam métricas seria endereço IP, que é o endereço lógico, ou posso também alterar, né, a interface no seu Mac, que é o endereçamento físico dele, tudo bem? Posso visualizar rotas, né? Bem, posso pingar na máquina, posso visualizar o percurso das rotas, traceroute, né? Só lembrando mais uma vez que esse comando traceroute também não vem, né, por padrão em grande parte das distribuições Linux. Em algumas delas, pelo próprio Ubuntu, já não vem mais, você tem que instalar ele manualmente. Então, apt-get install traceroute. De uma forma geral, a gente faz uma explanação aqui de todos os conceitos aqui, tá? Vocês podem perceber que toda aquelas configurações que nós realizamos no arquivo /etc /network/interface, ou dentro do arquivo interface, está toda ela aqui descrita, tudo bem? Passo a passo. Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.